Começamos com o pivete principal saindo da casa a altas horas da noite e comentando que estava começando a sofrer de insônia. E vemos o flashback de um acontecimento que ele teve na escola, onde ele rejeitava uma mina. Geralmente era o que aconteceu comigo. Mas continuando. Após cair de cara no chão, ele vai comprar uma cerveja para ver se ele ficava com sono. Então, quando ele compra, ele é surpreendido por uma pessoa que a princípio ele se caga de medo e tenta sair correndo. Mas na verdade ele era uma mina que na verdade oferece ajuda para ele tentar dormir. E após darem uma volta para relaxar e tomar uma vomitada no pé, a Nazuma chama o Kou pra casa dela. E quando ele chega lá só tem uma cama, e apesar de tentar fugir, ele aceita dormir lá. Pelo menos foi isso no começo, porque ele pensa em fingir que tava dormindo por um tempo e depois sair de fininho dali. Só que quando ela vê que ele tá dormindo, a Nazuma não consegue mais se segurar e começa a sugar ele. E o Kou descobre que ela é uma vampira e fica com um cagaço de virar um. Mas no caso, para virar, ele tem que cumprir um requisito peculiar: se apaixonar pelo vampiro. E com isso em mente, após conversarem mais, o Kou decide de uma vez por todas que quer se tornar um vampiro. E vai fazer de tudo para isso acontecer, mesmo sem entender bem como é esse tipo de coisa que é se apaixonar. E por fim, ela tá ali de cima do prédio. Quando o Shin voltou do loop com a Ushio, a primeira coisa que acontece é o Nezu apontar a arma pra ela. Mas após os dois conversarem com a Nagumo e o Nezu, eles ficam relativamente de boa. Então após o Ushio mostrar as memórias pra Nagumo, pelo menos foi isso que eu acho que aconteceu, né? Eles seguem como na vez anterior pra matar as sombras que estão lá no lugar da família. E dessa vez com a ajuda da Ushio, que agora consegue apagar as sombras. Antes de ir pra lá, nos mostra o pai do Soul falando com alguém que tá desconfiado que o Shin e os outros começaram a falar muito sobre a doença da sombra. Então voltando pra casa da família, vai seguindo como a vez anterior. A Nagumo entra e começa a bagaçar lá dentro, enquanto o Nezu, o Shin e a Ushio esperam do lado de fora. E mostra mais um poder da Ushio, de trazer os dados de outros loops para o loop atual. Mas acaba que a Nagumo sai voando pela janela sem um dos braços e é morta por aquela sombra humanoide. E aqui eu vou ter que interromper, mas puta que pariu! E logo em sequência a mãe, como a garotinha, aparece revelando que agora ela consegue viajar entre os loops e que a marca do braço do Shin serve para ela saber a localização do Shin. Pronto, agora é pro setor de vez. E o humanoide mata o Nezu e tenta capturar o Shin, mas a Ushio tora o pescoço do Shin para ele resetar. Porém, assim como do segundo episódio, ele não reseta direto, e sim vai para uma memória. Porém, dessa vez ele vai parar junto com a Ushio em uma memória da Nagumo, da época onde o irmão dela e os pais do Shin ainda estavam vivos. E a Nagumo fala que fez um amigo. Então a memória corta e leva eles para o consultório abandonado da família do Soul. E a Nagumo, junto com o irmão dela e a mãe da Shiori do passado, estavam indo para lá e esperando. Até que ambos se cansam de esperar e só fica a Nagumo lá. E finalmente o amigo dela aparece. A porra da mãe das sombras. Após a notícia, o Aoi deu um chá de sumiço e deixou os moleques e a Hana tudo preocupado. E uma coisa que mostra é que desde que o Aoi entrou, o Fukuda já tinha essa ideia de usar ele como um lateral. Mas mesmo assim, de início ele deixou o Aoi como um ponta esquerda, para ele aprender o básico. Basicamente ele vai fazer o caminho do Beio, só que invertido. Enquanto o Beio subiu da lateral esquerda para a ponta direita, o Aoi ia fazer o inverso. Depois de um tempo a Hana encontra o Aoi desolado e para baixo pra caralho. E para levantar ele, a Hana leva ele para o refeitório do clube e faz comida para ele. Só que não adianta tanto. Então após o Aoi tentar demonstrar que aceitou e vai ser lateral, a Hana liga pra mãe do Aoi e após ela falar algumas paradas, o Aoi fica mais tranquilo e volta pro dormitório, onde ele pede ajuda do Azari e do Togashi de como defender. E no dia seguinte ele foi pra primeira partida de treino como lateral. Agora vamos acompanhar pra ver se ele vai virar um Marcelo japonês.